Boa tarde, irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja com cada uma de vós. Eu estou muito feliz por estar participando da reunião da SAF nessa tarde, e quando me deram a incumbência de trazer a meditação, me pus logo a orar, porque não havia um tema definido, e pedi ao Senhor que me orientasse no que tratar hoje, primeiramente no que Ele queria tratar com o meu coração, e depois com o que Ele queria falar com as irmãs. E a única palavra que me vinha à mente era paciência. Talvez você pense, Paula deve estar exasperada com as crianças em casa. E isso não é tão mentira não, mas de fato a paciência vai além de nós lidarmos com pequenos distúrbios ou incômodos ou com o nosso a nossa programação do dia sofrer alguma alteração inesperada. A paciência vai além disso. E eu vou ter que exercer paciência certamente nesses próximos minutos, porque todas as crianças estão em casa, então talvez alguém passe, alguém faça algum barulho. Essa é a realidade do nosso dia a dia, da nossa vida, em família, no trabalho e em todos os lugares. A verdade é que todos, se fôssemos perguntar, iriam dizer que precisam de mais paciência. Alguns, talvez como eu, também oram para que o Senhor lhes dê mais paciência. Não só as mães precisam de paciência, os filhos precisam, as esposas, os maridos, os pastores, os presbíteros, o empregado, o patrão. Todos precisamos de paciência e no corpo de Cristo nós precisamos exercer, crescer também em paciência. Então eu fui buscar a definição da palavra paciência num dicionário muito antigo, o dicionário de Noah Webster, de 1828. E eu achei fantásticas as definições que ele apresenta. E são basicamente 3. Primeiro, paciência, passar por aflições, dor, labuta, calamidade, provocação ou outro mal, com um temperamento calmo e sereno. Resistência sem murmuração ou irritação. A paciência pode brotar da fortaleza constitucional de alguém, de uma espécie de orgulho heróico ou da submissão cristã à vontade divina. 2. Um temperamento calmo que suporta males sem murmuração ou descontentamento. 3. O ato ou qualidade de esperar muito pela justiça ou pelo bem esperado, sem descontentamento. A gente está lendo um dicionário, mas parece que a gente está lendo a palavra de Deus, não é verdade? Tanto que ela influenciava a cultura dominante naquele tempo e a vida desse cristão, desse servo de Deus. E ele fala que paciência é fruto, brota da submissão cristã à vontade divina. E também fala que suporta os males sem descontentamento. E espera por muito tempo sem descontentamento. E essa é a nossa luta e é nisso que precisamos crescer. Romanos 15, 4 e 5 diz o seguinte. Romanos 15, 4 e 5. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. A palavra de Deus nos revela um Deus que é paciente, que é longânimo, ele é tardio em irar-se e de grande clemência. Nós, no entanto, não somos naturalmente pacientes, mas se nós temos como meta nos tornarmos parecidos com o Senhor Deus, como diz a palavra de Deus, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, nós vamos buscar lutar contra as nossas inclinações naturais, contra o estresse e a impaciência que muitas vezes definem a nossa vida e o nosso caráter. E nós vamos encontrar inúmeras outras passagens que vão nos convocar, que vão nos instar a exercermos essas virtudes da paciência e da longanimidade. Uma primeira passagem que pode vir à sua mente é a de Gálatas 5, no fruto do Espírito, e lá nós lemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
longanimidade, que é outra palavra para paciência, significando mais propriamente sofrer por um longo tempo e com alegria. É diferente daquela pessoa que já se amargurou com o sofrimento, que já não consegue mais sorrir, que já não consegue mais expressar gratidão, cuja presença não causa um bom efeito nas pessoas ao seu redor, porque ela sofre por um longo tempo, mas ela não sofre com alegria. Ela já não encontra mais nem no Senhor, nem na sua palavra, nem nas coisas à sua volta, motivo para alegria. Se longanimidade está na lista do fruto do Espírito, é porque isso não é algo que pode brotar de nós mesmos. Só uma obra do Espírito Santo de Deus é que pode nos fazer a manifestar a paciência, a longanimidade, bem como todas as outras virtudes que nós lemos nessa lista. E como é que o Senhor faz isso? Como é que Ele nos transforma de maneira que nós possamos exercer a virtude da paciência e da longanimidade? Ele faz por meio do que foi escrito. Romanos diz: porque tudo que foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ele deixou escrito como deve ser a nossa vida. Ele revelou o seu ser cheio de longanimidade para conosco, pecadores, que insistimos muitas vezes nos mesmos erros. Ele mostra a sua paciência e a sua clemência para conosco, mas o Senhor também nos dá pequenas provas, onde nós precisamos exercer a paciência em pequenas coisas, em situações corriqueiras e diárias, para que nos fortaleçamos lembrando que passamos por aqueles momentos e que o Senhor concedeu graça para vencermos a nossa impaciência, a nossa ira, e assim Ele nos dá outras provas, e essas provas vão forjar e moldar o nosso caráter. E vão fazer toda a diferença na maneira como nós nos relacionamos com Deus, na maneira como nós nos relacionamos em família, na maneira como nós nos relacionamos em comunidade, na igreja, a comunidade dos eleitos. Se paciência e longanimidade, então, tem a ver com a harmonia dos nossos relacionamentos, vamos ver duas passagens que expressam isso muito claramente. A primeira é Colossenses 1, a primeira é Colossenses 3, e nós vamos ler no verso 12, e diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E nós vamos ler também em Efésios, no capítulo 1. Paulo, novamente escrevendo para a igreja em Éfeso, diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo também ora pelos Colossenses no capítulo 1. E nessa oração ele diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. A palavra perseverança aqui é a mesma para paciência nos outros textos que nós vimos. Ele coloca junto a paciência ou a perseverança e a longanimidade. A perseverança, ela pode ser explicada como um temperamento que não sucumbe facilmente ao sofrimento. E a longanimidade tem a ver com suportar pessoas difíceis, sem se irar ou sem buscar vingança. Então, nós devemos juntar essas duas coisas, a paciência em momentos difíceis e a tolerância, um longo pavio, podemos dizer assim, com aquelas pessoas que muitas vezes tornam a nossa vida mais difícil, e fazemos isso nos esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, como diz Efésios. Eu não sei quais são os desafios que o Senhor tem trazido à sua vida nesse momento. Se são doenças que têm afetado a você, as pessoas que você ama, essa pandemia com todas as com seus desdobramentos na política,
na vida econômica, com as suas restrições, que parece não ter fim, que parece que vão se arrastar por longo tempo. Eu não sei quais são as circunstâncias que estão afetando a sua vida hoje. Talvez seja uma pessoa difícil, uma pessoa complicada de lidar, que tem lhe provado, que tem lhe levado ao seu limite e que tem requerido que você exerça a longanimidade todos os dias. Eu não sei. A verdade é que quer sejam circunstâncias ou pessoas, nesse mundo nós sempre nos depararemos com esse tipo de luta, em que nós precisaremos da graça do Senhor, da operação do Espírito do Senhor, para que vençamos, para que passemos por todas essas circunstâncias, sem murmurarmos, sem pecarmos, esperando inteiramente no Senhor. Esperar com paciência. Deus quer nos levar a esperarmos nele, com confiança e com alegria. E nós não gostamos de esperar, nunca, por nada. Não gostamos, não é natural de nós. Mas, enquanto aguardamos a graça que desejamos, nós podemos estar certas que essa espera valerá a pena. O que nos diz Isaías 40:31? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O comentarista Matthew Henry diz o seguinte: aqueles que esperam pela glória de Deus no futuro têm o suficiente para regozijar-se agora. É o dever daqueles que esperam pelo céu regozijar-se nessa esperança. Você pode esperar por uma transformação da sua circunstância. Você pode esperar pela transformação do seu próprio coração, ansiando e orando por isso. Você pode esperar pela cura de uma enfermidade, pela solução de uma situação difícil, por uma causa na justiça que há anos vem se arrastando. Nós podemos esperar por todas essas coisas, mas a nossa principal espera, o nosso principal anelo e desejo é pela glória do Senhor, é pelo céu, é por estarmos eternamente com Ele. E se essa é a nossa esperança, se é aí que está posto o nosso coração e a nossa esperança, nós podemos nos alegrar hoje, nós podemos nos regozijar hoje no Deus que prometeu a nós todas essas coisas. Que Ele nos ajude, que Ele nos conforte, que Ele nos faça pacientes em meio à dificuldade, longânimos em meio às lutas com as pessoas ao nosso redor, e assim o nome dEle seja glorificado em nós. Que o Senhor te abençoe.